Bem-vindos, queridos irmãos, a mais um vídeo na Escola de Profecia, o seu canal que lhe acompanha todos os dias no crescimento espiritual, na esperança e certeza de que Jesus logo voltará. Se ainda não é inscrito no nosso canal, pode fazer agora, pode ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui super importante no nosso canal. E desta vez eu quero compartilhar com vocês alguma informação recente sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos da América no que tange à economia. Parece que a situação não está melhorando, desde que aquela secretária do Tesouro foi lá e disse que a América está entrando numa situação difícil e que pode não ter mais dinheiro para pagar as contas e as despesas até o mês de julho. E a situação não está melhorando. Iremos ouvir aqui alguns depoimentos, algumas entrevistas do próprio presidente Biden e da própria vice-secretária do Tesouro, falando um pouquinho mais sobre esta questão. Depois irei ler, compartilhar com os irmãos algumas citações do Espírito de Profecia, alguns conselhos especiais para nós neste tempo. Venham comigo. O vizinho do Canadá, os Estados Unidos, está em apuros. O governo está prestes a ficar sem dinheiro. A equipe de Biden está alertando sobre uma crise constitucional. Os Estados Unidos poderiam potencialmente dar uma calote em suas dívidas. O prazo termina em 1º de junho. Uma crise econômica se aproxima, mas os legisladores americanos estão arrastando os calcanhares. O presidente Joe Biden tem pouco tempo. Seu governo precisa de dinheiro. Senão, pode dar um calote em suas dívidas. A secretária do Tesouro de Biden, Janet Yellen, emitiu alertas. Os secretários do Tesouro, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, dizem que a estabilidade da economia americana está em risco. Cabe ao Congresso fazer isso. Se não fizerem, teremos uma catástrofe econômica e financeira que será da nossa autoria. E não há nenhuma ação que o presidente Biden e o Tesouro dos Estados Unidos da América possam tomar para evitar essa catástrofe. Uma catástrofe, diz ela. E este não é realmente um problema novo nos Estados Unidos. Isto tem a ver com o teto da dívida. É uma das questões mais divisivas da política americana. Washington tem este problema há anos e não tem sido capaz de encontrar uma solução permanente. Passo a explicar. Todo governo precisa de dinheiro. Precisam de dinheiro para gerir esquemas, para pagar contas, salários e todo tipo de despesas. Onde é que obtém esse dinheiro? Tomam um empréstimo, contraem uma dívida. Todos os governos o fazem, mas nos Estados Unidos estabelecem um limite para isso. É o chamado teto da dívida. É um limite de quanto dinheiro o governo pode pedir emprestado. Sabe qual é o limite atual? 31,4 trilhões de dólares. Portanto, o governo de Biden não pode pedir empréstimos além dessa quantia. Agora, 31,4 trilhões pode parecer muito dinheiro, mas para o governo dos Estados Unidos não é suficiente. Eles estão prestes a atingir esse limite muito em breve, o que significa que o endividamento do governo deve atingir 31,4 trilhões de dólares. Muito em breve, eles não poderão pedir empréstimos além disso. Então, como vão governar o país? É um pouco como ter um cartão de crédito. Digamos que você tem um cartão, você pode usá-lo sempre que quiser comprar, mas o cartão tem um limite. Para além desse valor, não se pode gastar mais. Esse é o seu limite de cartão. E agora, o que acontece se você quiser gastar mais do que isso? Você vai ao banco e pede ao banco um limite de crédito maior. É assim que funciona. Agora, pense na administração de Biden com um cartão de crédito semelhante. Estão prestes a tocar no seu limite. Para eles, o banco é o Congresso dos Estados Unidos e os banqueiros são os republicanos. Se Biden quiser pedir mais dinheiro emprestado, terá que convencer os republicanos. Tem de concordar em aumentar o limite de crédito ou o teto da dívida, como lhe chamam. E esse é o maior obstáculo. Se você conhece a política dos Estados Unidos, saberia que democratas e republicanos se opõem na maioria das questões, e esta é uma delas. Então, os republicanos não estão prontos para aumentar o teto da dívida e Biden está furioso por dizer que estão forçando os Estados Unidos a um calote. Assim, Biden quer mais dívida sem quaisquer restrições. E isso não está bem com seus rivais políticos.
Eles dizem que o governo não pode se envolver em empréstimos ininterruptos. Tem de haver um limite. Do jeito que está, o governo dos Estados Unidos tem a maior dívida do mundo. Está prestes a ultrapassar 31 trilhões de dólares. Os republicanos dizem que Biden deve controlar essa dívida. O que acontece se não conseguirem sair do impasse? O que acontece se o limite máximo da dívida não for aumentado? Bem, o governo dos Estados Unidos pode fechar e a economia dos Estados Unidos pode sofrer um golpe. O secretário do Tesouro diz que o país pode ser empurrado para uma crise. Não há outra forma de proteger o nosso sistema financeiro e a nossa economia que não seja o Congresso a fazer o seu trabalho e a aumentar o teto da dívida e a permitir-nos pagar as nossas contas. E não devemos chegar ao ponto em que precisamos considerar se o presidente pode continuar emitindo dívida. Seria uma crise constitucional. O relógio está correndo para o presidente Biden. Vai pressionar os republicanos para um acordo ou vai contentar-se com um compromisso? Situação delicada esta. E a América é uma potência. E se isso está acontecendo lá, pode influenciar muitas partes do mundo, certo? Amados irmãos, vimos aqui, 7 de maio de 2023, Joe Biden pode escapar das consequências da crise bancária dos Estados Unidos? Aí é dito que, se o presidente não está preocupado com as perspectivas de reeleição após uma das maiores bolhas econômicas dos últimos anos, ele deveria estar. Parece que isto vai contribuir muito para a reeleição do presidente americano nas próximas eleições ou a eleição do outro candidato do outro partido republicano, que nós sabemos muito bem que já está preparado para aquilo que nós conhecemos no nosso seio profético como nacionalismo cristão, com o objetivo de transformar a América. Bem, amados irmãos, os eventos estão nos levando para um momento muito significativo. Eu acredito que veremos coisas ainda mais interessantes nos próximos meses. Nós vemos aqui que nessas circunstâncias será quase milagroso se o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, conseguir uma aterrissagem suave para a economia. Vai ser difícil uma aterrissagem suave na economia dos Estados Unidos da América. Agora, deixando isso de lado, nós como povo de Deus, estamos vendo que a situação não está nada bem, que muitos funcionários, não só na América, mas eu acredito que no mundo todo, podem ficar afetados com esta situação. O que é que nós estamos planejando fazer? Amados irmãos, não podemos ficar indiferentes a isto. Olhar isso e dizer, sim, tudo bem. Nós, como povo de Deus, temos luz. Temos luz para este tempo. E eu quero ler algumas mensagens especiais. Vemos, por exemplo, no livro A Vida no Campo, página 28. Se os pobres, agora aglomerados nas cidades, encontrassem habitações aonde? No campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples, é uma das 5 chaves da sobrevivência, lembram? Vida simples, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações. Eis o que seria a sua sorte, aonde? Lá no campo. Temos que reconhecer isso. Mas que bênção lhes seria deixar a cidade com suas excitações para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza, para a quietude, a paz e pureza do campo. Mais um texto. Nos nossos dias, o Senhor deseja que seu povo fique disperso sobre a terra. Não devemos agrupar-se. Disse Jesus, ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecerem em grande número em Jerusalém, foi permitido que lhes sobreviesse a perseguição e eles foram espalhados por todas as partes do mundo habitado. Está aqui. Talvez nós não gostemos muito de ouvir isto. Queremos estar em comunidade, em igrejas grandes, cheias de membros, mas parece que não é isso que a serva do Senhor nos diz aqui. Que nos espalhemos e levemos a mensagem por todas as partes. É chegado o tempo em que, conforme Deus
abra o caminho, tem que ficar claro, conforme Deus abra o caminho. Então temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar agradável, segundo lhe permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve contudo haver um pedaço de terra ligado com ela que possa ser cultivado. O objetivo é nos mudarmos ao campo. Primeiro, é um desenvolvimento do relacionamento com Jesus, que muitas vezes a cidade não nos permite por causa da agitação e barulho. É o desenvolvimento intelectual e espiritual dos nossos filhos e de nós mesmos. Terceiro, podermos ter um canto para semear e plantar o nosso próprio alimento. E neste contexto de crise que está chegando ao mundo, isto é ainda mais interessante, ainda mais relevante. Continuando, vemos aqui. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão corruptora ao fluido vital que corre através das veias. Sim. Em tais lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar lares como estes fora das cidades. Aleluia! Deus está pronto para ajudar, mas nós precisamos estar prontos para ser ajudados, certo? Precisamos dar o nosso passo. Não façais coisa alguma sem buscar sabedoria de Deus, que promete dar liberalmente a todo aquele que a pede, e o não lança em rosto. Tudo o que qualquer pessoa possa fazer é advertir e aconselhar, e então deixar os que estão convictos quanto ao dever mudarem-se sob a direção divina, de coração totalmente disposto a aprender e a obedecer a Deus. Meu trabalho, amado irmão, não é criar aqui alguma agitação, não. Estou lendo aqui as passagens do Espírito de Profecia, os conselhos maravilhosos. Eu, de todo o meu coração, quero colocar em prática os conselhos de Deus. Estou me preparando, estou me esforçando para isto. Você também precisa orar, colocar esse plano nas mãos de Deus, darmos os passos necessários e Deus abrirá o caminho. Queridos irmãos, nós estamos chegando a uma crise sem precedentes. E essa crise, não só na economia, uma crise política, uma crise religiosa. Será que nós não estamos percebendo isto? Será que nós não estamos vendo para onde que nós estamos caminhando? Não acham que é tempo de começarmos a orar ao Senhor, que Ele abra as portas para que coloquemos em prática os conselhos maravilhosos para este tempo? Amados irmãos, eu acredito que este sim é o momento. Bem, vamos terminar por aqui. Eu verei no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia para mais atualizações proféticas, para mais vídeos de crescimento espiritual. Que Deus possa o guardar. Até lá.